Minha mãe vendeu nossa casa para pagar o resgate do meu irmão. No enterro dela, descobri que ele nunca tinha sido sequestrado. Quando o padre terminou a cerimônia, um homem de terno segurou meu braço e disse baixinho: "Antes de enterrar sua mãe, você deveria saber que ela passou os últimos 15 anos protegendo o homem que destruiu a vida dela." Achei que ele estivesse falando do meu pai. Mas, segundos depois, ele apontou para o caixão e disse: "Seu irmão nunca foi vítima. Ele foi quem planejou tudo." Naquele instante, percebi que o maior criminoso da nossa família era justamente a pessoa por quem minha mãe havia sacrificado tudo. Naquele momento, eu queria socar aquele homem. Como alguém teria coragem de inventar uma mentira tão cruel durante um velório? Minha mãe ainda estava ali. O caixão ainda estava aberto. O cheiro das flores, misturado ao perfume que ela sempre usava, fazia parecer que ela iria acordar a qualquer instante e reclamar que todos estavam chorando demais. Meu nome é Eduardo. Tenho 38 anos. E, durante 15 anos, acreditei que minha mãe havia sido a mulher mais corajosa que já existiu. Ela vendeu nossa casa, nossa pequena padaria, as joias herdadas da minha avó. Tudo. Para salvar meu irmão mais velho. Era isso que todos nós acreditávamos. Era essa história que a cidade inteira conhecia. Mas a verdade era tão absurda que ninguém teria acreditado se ela não estivesse registrada em dezenas de documentos escondidos pela própria polícia. Meu irmão se chamava Renato. Era 5 anos mais velho do que eu. Bonito. Carismático. Engraçado. Ele entrava em qualquer lugar e, 5 minutos depois, já conhecia todo mundo. Enquanto eu era tímido, Renato parecia nascer sabendo exatamente o que dizer. Minha mãe dizia que ele tinha o dom de iluminar qualquer ambiente. Eu admirava meu irmão. Queria ser como ele. Quando eu era criança, ele me ensinou a andar de bicicleta. Foi ele quem brigou com um garoto que fazia bullying comigo na escola. Foi ele quem me levou ao primeiro jogo de futebol. Para mim, Renato era um herói. Nosso pai morreu cedo. Um infarto. Eu tinha apenas 9 anos. Minha mãe, Dona Lúcia, assumiu a padaria sozinha. Acordava às 3 da manhã todos os dias. Preparava pães. Atendia clientes. Fazia entregas. Dormia pouco. Reclamava nunca. Ela dizia uma frase que repetiu durante toda a vida: "Enquanto meus filhos estiverem bem, eu aguento qualquer coisa." Na época, eu acreditava que nada seria capaz de quebrar aquela mulher. Eu estava errado. Quando Renato completou 24 anos, decidiu tentar a vida em outra cidade. Conseguiu um emprego em uma transportadora. Ligava todos os domingos. Sempre dizia que estava tudo bem. Que logo voltaria. Até que, numa terça-feira à noite, o telefone tocou. Minha mãe atendeu sorrindo. Poucos segundos depois, o telefone caiu da mão dela. Nunca vou esquecer daquele som. Ela ficou completamente branca. Começou a tremer. Eu corri para segurá-la. Ela só conseguiu repetir uma frase. "Pegaram o Renato. Pegaram o meu filho." Segundo o homem do outro lado da linha, Renato havia sido sequestrado. Queriam uma quantia absurda em dinheiro. Se chamássemos a polícia, nunca mais encontraríamos o corpo dele. Minha mãe entrou em desespero. Nos dias seguintes, ela vendeu tudo. A padaria. O carro. A casa onde crescemos. As alianças do casamento. Até o relógio do meu pai. Cada centavo foi entregue conforme os sequestradores exigiam. Eu implorava para chamar a polícia. Ela sempre respondia a mesma coisa: "Se eles machucarem seu irmão por minha culpa, eu nunca vou me perdoar." Depois de quase um mês, Renato apareceu. Machucado. Magro. Abalado. Abraçou minha mãe chorando. Ela caiu de joelhos agradecendo a Deus. A cidade inteira comemorou. Todos tratavam Renato como um sobrevivente. Mas havia algo que sempre me incomodou. Meu irmão nunca falava sobre o cativeiro. Nunca. Sempre mudava de assunto.
Às vezes parecia assustado. Outras vezes, parecia culpado. Os anos passaram. Nossa vida nunca voltou ao normal. Minha mãe trabalhava dobrado para pagar dívidas. Morávamos de aluguel. Renato dizia que tentava esquecer tudo aquilo. Conseguiu um emprego. Casou. Teve filhos. Parecia finalmente feliz. Mas, curiosamente, sempre que alguém mencionava aquele sequestro, ele saía da conversa imediatamente. Eu atribuía isso ao trauma. Hoje sei que não era. 15 anos depois, minha mãe faleceu enquanto dormia. Os médicos disseram que foi o coração. Ela morreu da mesma forma que viveu. Em silêncio. Sem dar trabalho para ninguém. Durante o velório, Renato chorava abraçado ao caixão. Eu nunca o tinha visto tão destruído. Aproximei-me para consolá-lo. Foi nesse momento que um homem de terno escuro segurou meu braço. Nunca o tinha visto antes. Ele mostrou um distintivo antigo. Era um delegado aposentado. Falou tão baixo que apenas eu consegui ouvir. Antes que enterrem sua mãe, você precisa saber a verdade. Olhei sem entender. Que verdade? Ele respirou fundo. Depois pronunciou a frase que destruiu tudo o que eu acreditava. Seu irmão nunca foi sequestrado. Meu sangue gelou. Balancei a cabeça. Isso é impossível. Eu vi o estado em que ele voltou. O delegado tirou uma pasta de couro da bolsa. Dentro havia fotografias. Escutas telefônicas. Extratos bancários. Depoimentos. E uma carta escrita pela minha própria mãe poucos dias antes de morrer. Ele colocou tudo nas minhas mãos. Sua mãe descobriu quem realmente planejou aquele falso sequestro. Mas fez uma escolha que destruiu a própria vida. Olhei para a primeira página. No topo, em letras grandes, estava escrito: Confissão de Renato Lacerda. Minhas mãos começaram a tremer. Antes que eu tivesse coragem de abrir a pasta, o delegado olhou diretamente nos meus olhos e disse: O que você vai descobrir agora fará você desejar que essa caixa nunca tivesse sido aberta. Continua na parte 2.